Segunda parte deste primeiro jornal, reabrimos com a informação que está a marcar o dia, o mau tempo na Madeira, que fez até ao momento 5 mortos. O Instituto de Meteorologia emitiu um alerta vermelho para a região autónoma da Madeira. Tem-se vivido uma situação de caos desde as primeiras horas da madrugada. O autarca do Funchal fez de resto um apelo há instantes para que as pessoas não saíssem de casa. Chove continuamente desde as 3 da manhã, há estradas interrompidas, ribeiros a transbordar, inundações, derrocadas, sítios isolados, há queda de árvores e as equipas de emergência têm que circular pela cidade para acudir às situações, pelo que a cidade deve estar liberta e por isso este apelo do autarca do Funchal, Miguel Albuquerque. O comércio do centro do Funchal está também encerrado, as ribeiras transbordaram, a água com lama e detritos que correm com muita força pelas estradas e também pelas montanhas abaixo. Tem havido situações de derrocada também nas últimas horas na Ilha da Madeira, depois de uma intempérie que se abateu com mais força ainda sobre o Funchal. Tenho nesta altura em direto ao telefone, até porque as condições de contacto de imagem com a Madeira têm sido muito difíceis nas últimas horas, mas temos ao telefone o repórter da SIC na Madeira, Cesário Camacho, que há pouco nos dizia, durante este intervalo do primeiro jornal, que as pessoas estão nesta altura com medo porque o nível do mar começa também a subir, para além do nível dos ribeiros, e já há pessoas a fugir para a montanha. Cesário. Exatamente, confirmo exatamente essa situação. Neste momento há também a somar mais 2 mortos aos 5 já confirmados ainda há pouco pelo Presidente da Câmara Municipal do Funchal. Neste momento são então 7 os mortos confirmados resultantes deste temporal que se está a bater na Madeira desde as 3 da manhã. Chove brutalmente desde as 3 da manhã. Entretanto, a situação acalmou, mas as previsões apontam para novo agravamento do estado do tempo na parte da tarde. Há por isso esse apelo para que as pessoas permaneçam em casa e só saiam mesmo das residências em situação de extrema necessidade. É esse o apelo neste momento da Proteção Civil e de todas as autoridades de segurança. Mas eu dizia há pouco também que é de prever que mais mortes possam surgir nas próximas horas. Isso porque há relatos impressionantes de pessoas que vão ligando para as rádios, que vão ligando para as corporações de bombeiros, para a Polícia de Segurança Pública, aliás, que não têm mãos a medir perante um cenário de destruição nunca visto, talvez, na Madeira. Em 1993 houve, de facto, um temporal. Na altura foram 8 mortos. Eu arriscaria a dizer que desta vez serão muitos mais. Porque há aqui um relato impressionante de uma senhora que estava em casa, de um momento para o outro, vê uma enxurrada a entrar-lhe pela residência. Juntamente com a lama, com as pedras, com os troncos de árvore, vinha um turista. Ora, o turista era oriundo de um táxi. Era transportado juntamente com a família por um taxista. Não sabe neste momento da família. A senhora da residência diz que não faz a mínima ideia o que terá acontecido àquela família, àquelas pessoas. Vamos, de qualquer das formas, ao longo do dia, tentar saber a dimensão desta tragédia. Porque penso que neste momento, apesar de aparecerem alguns registros de mortos já confirmados, não há neste momento uma certeza, uma dimensão geral da tragédia, porque há concelhos, por exemplo, em que nós temos registro de pessoas que estão a deixar as localidades situadas junto à orla costeira. Isto porque, a somar também às questões da chuva intensa, registra-se também a subida das águas do mar, isto também devido à subida das águas pluviais. E então as pessoas o que é que estão a fazer? Estão a fugir em direção aos picos mais altos da ilha, portanto às zonas de montanha, que são aquelas que, pelo menos, apesar de também correrem o risco de derrocadas, lhes garante mais alguma segurança. Tivemos também indicação de um prédio que ameaça ruir. Lá dentro estão cerca de 100 pessoas. São relatos que vão surgindo a todo momento, a todo um instante aqui na Madeira. É de facto um cenário de destruição. Há também viaturas que foram levadas pelas ribeiras, pela força das ribeiras. Isto porque a cidade do Funchal... Isto porque a cidade do Funchal é cruzada por várias ribeiras, vários cursos de água, ladeados por moradias, por comércio. Portanto, numa situação em que, efetivamente,
se está a verificar uma subida do nível das águas, é de facto tudo acontecer. Portanto, as ribeiras ao transbordar apanham as viaturas que estão a circular, outras que estão estacionadas e levam consigo para o mar. Portanto, não há, esses mortos, esses feridos, não estão contabilizados, porque há pouco também ouvi um relato de uma pessoa que ia a circular e que viu à sua frente cinco viaturas serem engolidas literalmente pela ribeira. As ribeiras estão com uma força brutal. Ora, perante esta força brutal, é completamente impossível controlar as viaturas. A somar tudo isto, há viaturas que iam a passar nas estradas na altura em que grandes quantidades de terra se despreenderam das rochas. Ora, o resultado de tudo isto, temos viaturas soterradas, temos viaturas levadas pelas ribeiras, temos casas, também registro de casas que foram destruídas pela força das terras, pela força das pedras. É de facto impressionante. Portanto, só quando efetivamente o tempo acalmar, a situação melhorar, nós teremos a ação desta tragédia aqui na Madeira, porque agora continua muito nevoeiro. Os bombeiros estão a tentar acudir àquelas situações consideradas prioritárias e neste caso não há uma definição do que é que realmente é prioritário, porque não têm a noção, não há noção do que realmente se passou. Há zonas, há famílias que continuam isoladas. Tive há pouco a confirmação de 30 pessoas na zona aqui central do Funchal que estavam completamente perdidas, estavam cercadas pela força das águas, estavam cercadas pelas derrocadas. Portanto, não sabemos muito bem o que é que vai acontecer àquelas pessoas. São pessoas que tinham as suas residências provavelmente até localizadas junto à proximidade das ribeiras e há de facto todo este cenário de destruição nunca visto realmente aqui na Madeira, que está a afetar sobretudo a costa sul da ilha, porque temos a informação que na costa norte a destruição não é tão grave como aqui no Funchal e arredores, concelhos vizinhos, que são estes os concelhos efetivamente mais afetados por este mau tempo, um mau tempo que chegou repentino. Apesar de já terem existido vários alertas, sabíamos que isto ia acontecer, sabíamos que a chuva ia cair com alguma intensidade. O que acontece é que as estruturas estão fragilizadas, porque desde dezembro do ano passado, que nós aqui na Madeira estamos sob chuva constante, muito intensa, anormal para aquilo que é habitual na Madeira. Nós não estamos habituados a ter invernos rigorosos. Logo, as nossas estruturas não estão, se calhar, tão preparadas para enfrentar estas situações de intempério. Acontece que estão as terras saturadas de água, as próprias residências com infiltrações, com problemas vários, as próprias árvores centenárias, muralhas centenárias, pontes centenárias que foram completamente levadas, foram destruídas por este temporal que ainda continua a fazer efeito aqui na Madeira, ainda continua a ter efeito. Como dizia há pouco, temporal semelhante só aconteceu em 1993, na altura registaram-se 8 mortes aqui na Madeira, agora estão confirmados 7. Eu penso que há muitos desaparecidos e este número pode bem elevar-se nas próximas horas, até porque, como dizia também há pouco, o Instituto de Meteorologia continua a prever um agravamento para a parte da tarde, não tão forte como aquilo que já tivemos aqui desde as 3 da manhã, porque choveu efetivamente bastante. Eu passei exatamente por uma situação algo aflitiva, porque a páginas tantas estava completamente rodeado de lama, de pedras, ia na via rápida, de repente há uma ribeira que transborda, começa a cruzar a autoestrada, o equivalente à autoestrada em Portugal continental. Portanto, é uma situação inesperada. O problema aqui é exatamente as situações inesperadas, que a qualquer momento provocam morte e cenários de destruição aqui na Madeira. Vamos, pois, aguardar por a evolução do estado do tempo. Esperemos que, efetivamente, a situação não se agrave muito, porque há, de facto, uma grande debilidade das estruturas e, a qualquer momento, podemos ter problemas ainda mais sérios. De referir também que, em relação aos desalojados, a Câmara Municipal do Funchal, que é o concelho mais afetado, já anunciou que estão a ser tomadas as devidas medidas, ou seja, neste momento há escolas, há diversos locais públicos, edifícios públicos, que estão a ser abertos para acolher esta quantidade de desalojados que ainda também não se sabe exatamente o número. Mas é certo que muitas pessoas esta noite ficaram sem a sua casa, viram as residências destruídas e muitas delas também perderam alguns familiares. É este o cenário, elas terão acolhimento e vão esperar no desespero
para que realmente surjam as informações, porque as informações são escassas. Nós tentamos contactar as corporações de bombeiros, a Proteção Civil, a Polícia de Segurança Pública. Muitas vezes nem o telefone nos conseguem atender, porque de facto não têm mãos a medir. É um cenário de destruição, nada vulgar, nada comum aqui na região autónoma da Madeira. Sário Camacho, vamos ter a oportunidade ainda neste primeiro jornal atualizar de novo estas informações relativas à Madeira. Para já confirma-se a existência de 7 vítimas mortais deste forte temporal que se abate sobre a região autónoma desde as 3 da manhã, mas como dizia há instantes o repórter da SIC na Madeira, esse número poderá aumentar nas próximas horas. Há também dezenas de desalojados e, de resto, a Câmara Municipal do Funchal e a Proteção Civil fizeram um alerta para que as pessoas na Madeira se mantenham em casa e para que todos os trabalhadores de todas as autarquias madeirenses venham hoje trabalhar para ajudar às situações que nesta altura são de tornar a circulação em toda a ilha mais fácil e também de ajudar as pessoas que nesta altura mais precisam. É uma situação